O mês de julho é um mês rico para a história da humanidade, porque foi nele, em julho do final do século XVIII, que explodiram os grandes movimentos liberais com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade que tinham nascido do pensamento iluminista do século das luzes e que reverberaram na América, criando a independência dos Estados Unidos, a primeira república democrática das Américas, e depois, nós todos sabemos, chegou na França com a grande Revolução Francesa. Embora nem todos esses ideais na prática tenham se transformado em grandes ganhos para a humanidade, foram as ideias do iluminismo que fizeram com que a humanidade desse passos importantes nos seus conceitos de política e participação. Comemorando o mês de julho, convido vocês para mais um dia de aula, TV Enem. Fala minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Piau, professor de Física, e hoje nós iremos discutir termologia. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos. E por questões didáticas, buscamos dividir o estudo da termologia em 5 partes. A primeira delas é a termometria, depois teremos dilatação, calorimetria, formas de propagação do calor e também a termodinâmica. Nesse primeiro encontro falaremos sobre a termometria, que é a parte da física que realiza a medida das temperaturas. Mas observem bem, para que possamos medir a temperatura de um corpo, nós fazemos uso de um instrumento chamado termômetro. Existem diversos tipos de termômetro. Durante muitos anos foi utilizado dentro do termômetro a substância mercúrio. Mas como nós sabemos, o mercúrio é um material cancerígeno. E quando esse termômetro quebrava, as pessoas resolviam brincar com o mercúrio e isso acabava podendo gerar danos à saúde. Atualmente utiliza-se ou os termômetros digitais, que são termômetros elétricos, ou termômetros como esse, que são termômetros de álcool. Observe que nessa parte de baixo você tem uma pecinha chamada bulbo e dentro do bulbo fica o álcool que está misturado com um corante para que a sua visualização possa ser feita de maneira mais adequada. Agora observe bem, é importante destacar que quando você está se preparando para o Enem, você tem que dar uma atenção especial à competência 1 da habilidade de número 3. Ela exige que você seja capaz de confrontar o pensamento científico com aquele pensamento que é desenvolvido no senso comum ao longo do tempo e das diferentes culturas. Desse modo, faz-se necessário diferenciarmos duas grandezas que corriqueiramente nós trabalhamos como se fossem expressões sinônimas. Eu estou me referindo ao calor e à temperatura, que são duas coisas completamente diferentes. O calor corresponde a uma forma de energia, mas quando a energia está armazenada dentro do corpo, ela é chamada de energia térmica. Apenas caso essa energia esteja transitando de um corpo para o outro, devido a uma diferença de temperatura entre eles, nós chamamos então de calor. Já no caso, a temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação térmica das partículas. Então, se um corpo tem as suas partículas muito agitadas, dizemos que esse corpo possui uma temperatura alta. Caso as partículas estejam pouco agitadas, nós dizemos que ele apresenta uma temperatura baixa. Acontece que aqui no nosso país, no Brasil, a temperatura normalmente ela é medida em graus Celsius, mas vale destacar que essa não é, de hipótese nenhuma, a única unidade de medida para a temperatura. Os países de língua inglesa trabalham com a temperatura expressa em graus Fahrenheit e no mundo científico nós trabalhamos a temperatura em Kelvin. Vale a pena destacar então que Celsius, Fahrenheit e Kelvin são as 3 escalas de temperaturas mais utilizadas, mas elas não são as únicas.
Toda escala termométrica possui dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo corresponde à temperatura na qual o gelo sofre o processo de fusão. E o segundo ponto fixo, a temperatura na qual a água passa por um processo de ebulição. Na escala Celsius, o primeiro ponto fixo vale 0 e o segundo ponto fixo vale 100. Nós sabemos que o gelo derrete a 0 graus Celsius e que a água entra em processo de ebulição quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Já a escala Fahrenheit vai de 32 a 212 e a escala Kelvin de 273 a 373. Os dois pontos fixos de cada uma das escalas você tem que saber de cor. Mas o que é que o vestibular, o que é que o Enem pode cobrar para você? Ele pode te dar uma temperatura qualquer medida na escala Celsius e pedir a você que converta, que você encontre o valor correspondente na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. Para isso, existe uma regra geral que te permite converter qualquer escala. A regra geral é a seguinte: a escala menos o ponto de gelo, que é o primeiro ponto fixo, sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo, ou seja, sobre o segundo ponto fixo menos o primeiro ponto fixo. Aí você vira para mim e fala: poxa, prof, não consegui acompanhar direito. Bora pensar direitinho e fazer isso aqui juntos? Observe bem, ó. Escala. Qual é a primeira escala que nós estamos trabalhando? É a escala Celsius. Então eu vou colocar aqui TC, temperatura medida em Celsius. Só que eu teria que fazer TC menos o ponto de gelo. Como o ponto de gelo é 0, subtrair 0 não faz diferença. Então eu não preciso colocar o 0. Sobre o ponto de vapor menos o ponto de gelo. 100 menos 0, isso daqui vai dar 100. Apliquemos agora essa regrinha à escala Fahrenheit e à escala Kelvin. Uma maneira que eu gosto de dizer sempre aos meus alunos é a seguinte, ó: escala menos o ponto de gelo é o valor do meio menos o de baixo. Ponto de vapor menos ponto de gelo é o valor de cima menos o valor de baixo. Sendo assim, na escala Fahrenheit teremos TF menos 32... TF menos 32 sobre 212 menos 32, isso daqui vai dar 180. Já na escala Kelvin, aplicando o mesmo método, temos o seguinte: TK menos 273 sobre 373 menos 273. Teremos então TK menos 273 sobre 373 menos 273, eu posso colocar então 100. Mas perceba o seguinte, você consegue notar que todos os denominadores são múltiplos de 10? Então eu posso cortar esse 0 e esse 0. Além disso, todos os denominadores são pares, logo esses valores podem ser divididos por 2. Teremos então o seguinte, gente: temperatura em Celsius sobre 10 dividido por 2 dá 5. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, o que é igual a TK menos 273 sobre 5. Mas aí você vira para mim e pergunta: professor, pode dar um exemplo para mim de como uma questão de escalas termométricas poderia cair na minha prova? Mas é claro que sim. Observe bem, uma situação muito corriqueira nos exames vestibulares seria justamente a seguinte: uma determinada mãe deseja aferir a temperatura do seu filho que ela desconfia que esteja com febre. Mas vamos supor que ela não possua em sua casa um termômetro graduado na escala Celsius. Ela só possui um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Ela então pega o termômetro, coloca na axila do seu filho, aguarda um certo tempo para que o corpo da criança entre em equilíbrio térmico com o termômetro e após retirar e consultar a temperatura, ela verifica que a temperatura, quando expressa em Fahrenheit, corresponde a 104 graus Fahrenheit. Bem, minha galera, para que possamos resolver esse exercício, basta então pensar no seguinte: note que a conversão corresponde apenas a uma relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius, nada tendo a ver com a escala Kelvin. Desse modo, eu posso descartar o terceiro termo da minha equação e fazer uso apenas das duas primeiras partes. Sendo assim, podemos dizer que
a temperatura em Celsius sobre 5, ela vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura na qual a criança se encontrava expressa na escala Celsius é justamente o que nós estamos buscando. E a temperatura em Fahrenheit foi fornecida pela questão. O termômetro graduado em Fahrenheit, ele indicou uma temperatura de 104 menos 32, que já faz parte da fórmula, sobre 9. Teremos então o seguinte: temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 104 menos 32, vai dar 72, tudo isso sobre 9. O 5 que está dividindo, eu jogo para o lado de cá multiplicando. Então a temperatura em Celsius vai ser igual a 5 vezes 72 sobre 9. E isso daqui, 5 vezes 72 sobre 9, também é conhecido com o nome de 40 graus Celsius. Perceba então, minha gente, que como a temperatura da criança era superior a 37 graus Celsius, podemos então concluir que, de fato, a criança encontrava-se num estado febril. Opa, peraí, eu quase que ia me esquecendo. Quer assistir mais vídeos como esse? Eu queria então te convidar para me seguir no Instagram, @Marcelo_Piau, e também para que você me acompanhe no meu canal do YouTube. Para me encontrar no YouTube, basta você colocar Marcelo e Piau. Beijo grande para vocês, boa sorte nos estudos e até a próxima, hein, gente? Oi, gente! Então, pessoas, vamos trabalhar hoje com poesia moderna. E para isso é necessário lembrar que essa poesia nasce de uma série de questionamentos, de uma tentativa de construir algo novo, algo que questionasse, algo que destruísse toda uma tradição passadista. Uma tentativa de dizer não ao parnasiano, não às idealizações românticas, e sim, quem somos nós? A tentativa de trazer o Brasil, a identidade brasileira, rica em contradições, à baila, para dela construir algo que seja nosso, profundamente nosso, sim, com ecos das vanguardas, e por que não sejamos antropofágicos? Bom, é claro que eu estou aqui falando a partir, sobretudo, dos autores da primeira fase moderna. Então eu estou falando a partir do Mário, do Oswald, sobretudo porque a gente está recortando poesia, e do Manuel Bandeira. Lerei para vocês agora algumas estrofes de um poema que foi lido pela primeira vez no dia 15 de fevereiro de 1922. Estou falando do segundo dia da Semana Hecatombe, a Semana de Arte Moderna. Gente, olha o que esse poema diz. Não pensem vocês que é uma exaltação. Muito pelo contrário, é um poema ironia, um poema que põe em xeque as contradições de um país contraditório, mas que quer se conhecer e que tem coragem para isso através dessa fase, dessa primeira fase moderna, heróica, corajosa, e diz o seguinte: ódio ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos, que dizem que as filhas da senhora falam francês e tocam os pentempos com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com tocinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome. Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. Nesta mesma linha irônica, ácida,
Traremos agora um poema do Oswald de Andrade, que está no livro Poesia para o Brasil. Um poema piada e, ao mesmo tempo, um poema que exalta a fala da nossa gente, da gente brasileira, o brasileiro. Vamos lá para o poema Pronominais, que diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Gente, aqui encerramos a primeira fase da semana, a primeira fase do modernismo. E também, de certo modo, terminamos de falar um pouquinho dessa semana de arte moderna. Bem, falaremos agora da segunda fase. Uma fase que não está preocupada em destruir nada. Muito pelo contrário, até retoma alguns ideais e que está afincado em seu tempo. Um tempo, como diz Drummond, de depuração. Estou falando da segunda fase moderna, estou falando de um período aí de 30 a 45. Vamos começar com um poema da autora Cecília Meirelles, um poema de tom universal, subjetivo e intimista. Essa poeta fantástica, que nos diz no livro Cântico, no canto 4, o seguinte: adormece o teu corpo com a música da vida, encanta-te, esquece-te, tem por volúpia a dispersão. Não queiras ser tu, queres ser a alma infinita de tudo. Troca o teu curto sonho humano pelo sonho imortal, o único. Vence a miséria de ter medo. Troca-te pelo desconhecido. Não vês, então, que ele é maior? Não vês que ele não tem fim? Não vês que ele és tu mesmo? Tu que andas esquecido de ti? Nesse tom, vamos agora para um tom mais duro, mais questionador e que tenta trazer o sentimento do mundo. Eu estou falando do poeta Carlos Drummond de Andrade e do livro O Sentimento do Mundo. De um momento agora imerso na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, um tempo de depuração. Um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de pensar o mundo com um outro lugar, mais humano, mais respeitoso, mais amigo, mais equânime. Bom, vamos para o poema Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muitos, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, um poema do tempo presente, um poema de mãos dadas. Gente, essa é a segunda fase modernista. Uma fase que se quer universal, uma fase subjetiva, mas uma fase também que questiona, que põe em xeque as contradições sociais, econômicas, políticas, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, nós iremos agora para a terceira fase. E quando a gente fala da terceira fase, claro que a gente está falando do João Cabral de Melo Neto com Morte e Vida Severina. Sim, estamos falando dele. Mas também podemos falar de um outro poeta chamado Mário Quintana, que de um lado é sim irônico, de um lado questiona, de um lado põe em xeque as contradições desse país, mas de um lado é lírico, do outro lado é trovador. E vamos ler, dentro desse viés da esperança, do afeto, o poema A Trova
das utopias. E diz assim: se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Mário Quintana, no livro O Espelho Mágico. Então, gostaria também de chegar aos dias de agora e de dividir com vocês uma poesia de um poeta baiano, jovem, chamado Josevaldo Santiago, no livro Agô. Agô é licença. Vamos lá, o que esse livro propõe como poesia contemporânea. O nome do poema? Sandálias Azuis. A Jussara de Jesus Lopes. Ganhei sandálias azuis havaianas ontem. Não fosse esse inesperado acontecimento, 13 de março de 2003, seria esquecido no lixo dos dias vão. O dia de ontem. Sou de um outro tempo, da época que sandálias eram vendidas em feiras. Alguém aí sabe qual é a emoção de ganhar sandálias azuis havaianas? Sou um homem feito eu. O que precisa? Uma família feita a minha? Falta pão pela manhã. Falta feijão com arroz. Falta pasta de dentes. Falta sabonete. Cuecas e calcinhas cheias de buracos. Falta e faltas. O que de tantas? Desemprego. Lá em casa sobram 3. O que são 3 empregos? Disse outro dia na TV, o Brasil, a 8ª economia do mundo. Fez o primeiro mês. Após mais de 2 anos em casa. Do salário, a primeira compra deveria ser algo de grande necessidade. Mas maninha olhou os meus olhos. Agora, andarei pelos becos, escadas e ruas da Saramandaia, com sandálias azuis. Não esquecerei nunca o dia dos anos antes desse dia que ganhei sandálias. Calçarei havaianas azuis. Como agradecer esta mulher? O filho não tem dimensão da mãe. Rogo que olhe por ela, céu azul. Faça azuis os caminhos por onde ela passa. Já vi a vida, não é azul, mas feito a esperança, as mães são azuis. Gente, muito obrigada, espero tê-los ajudado. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e colunista semanal da TV Enem. Hoje vou bater um papo com vocês sobre consciência corporal. Com a ajuda desse meu livro, que se chama O Corpo Tem Suas Razões, eu quero convidar vocês a pensar. Vocês já se deram conta que o corpo muitas vezes sente e demonstra, tenta nos avisar através de sensações físicas, que a gente está estressado, que a gente está ansioso, que a gente está inquieto ou que tem algo nos preocupando? Vocês já se deram conta disso, que muitas vezes o corpo fala através dessas dores, desses incômodos físicos, o que a gente está sentindo no nosso coração, o que a gente está sentindo na nossa cabeça. Então é muito importante que vocês tentem se conectar com o próprio corpo, tentem, de certa forma, olhar mais para dentro de si. E como vocês podem fazer isso? A respiração é uma estratégia muito boa para se conectar com o próprio corpo. A yoga, por exemplo, é uma estratégia também bem bacana para poder se conectar com o corpo, com a mente, de uma forma assim mais harmoniosa. E também outras atividades físicas que vocês gostam de fazer para movimentar o corpo, seja dançar, seja esticar o corpo quando acorda. Isso são movimentos corporais que nos ajudam a nos conectar com o nosso corpo. É muito importante para vocês que estão em uma carga de estudo da TV Enem se conectar com o corpo e com a mente, porque o corpo e a mente é uma coisa só. Eles não são coisas separadas. Então,
alimentar essa consciência corporal dentro de você, para poder até te ajudar a ficar mais tranquilo, a ficar mais em paz. Eu espero que eu possa ter te ajudado e espero também que você possa incentivar você mesmo a procurar essa conexão entre corpo e mente. Um beijo e até a próxima semana. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui retomando o nosso curso de atualidades e para que a gente entenda melhor o ano de 2020, esse estranho ano de 2020, para que a gente entenda melhor o século 21 nesse seu início, a gente tem que voltar no tempo, bastante, lá para 70 anos atrás, mais ou menos, ali nos finais da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, para que a gente entenda o que foi a Guerra Fria e como ela construiu as tensões da segunda metade do século 20, que vai levar, inevitavelmente, ao que a gente concebe como o mundo atual. Eu sempre costumo dizer que Hitler, ele foi o pai e a mãe da Guerra Fria. Por que isso? Por que eu tendo a dizer isso, que Hitler ele foi o responsável pelas tensões que conduziram a Guerra Fria? É fácil da gente entender. Vamos dar uma revisada. Vamos lembrar que foi exatamente a tentativa de Hitler, das tropas nazistas, da Wehrmacht, de atacar a Rússia, a chamada Operação Barbarossa, que acabou redundando num fiasco monumental para as tropas nazistas. Muitos autores até dizem que foi a partir daí que Hitler começou a perder a guerra. Por quê? Por uma razão simples. Porque a reação soviética acabou pegando Hitler realmente numa situação bem vulnerável. É só a gente lembrar que a reação soviética ela começa exatamente no que nós chamamos de Stalingrado, a grande batalha de Stalingrado. A reação é como a gente diz comumente, assim, Hitler futucou a onça com a vara curta. Foi mexer com os comunistas, né, com o poderoso Estado totalitário stalinista. A reação soviética foi, assim, determinante para a derrota do nazismo. A partir daí, as tropas soviéticas começam a avançar pela frente oriental. Esse avanço pela frente oriental vai conduzir a maior parte dos países que estavam ocupados pelas tropas nazistas, todo o leste europeu, a se converter ao comunismo. É por isso que, terminada a Segunda Guerra Mundial, toda essa região do leste europeu passou a ser chamada de Cortina de Ferro. Ou seja, se dizia o que está para além da Cortina de Ferro. Estava se falando do mundo comunista. É só a gente pensar numa coisa, pessoal, que é bem simples. Se a gente pensar bem, quantos países comunistas existiam antes da Segunda Guerra Mundial? União Soviética e Mongólia. Terminada a Segunda Guerra Mundial, esse panorama se ampliou muito. Nós temos agora a União Soviética, a Mongólia, a Hungria, a gente tem a Alemanha Oriental, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia. Então, se a gente pensar bem, o avanço, né, a Grécia, né, tendendo para um lado e o outro, a gente também já vai falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ter a China, mais adiante Cuba. Então, o mundo socialista, o mundo comunista, o mundo vermelho, digamos assim, se ampliou enormemente. Isso criou uma tensão inesperada que nós vamos chamar de Guerra Fria, ou bipolarização do mundo, ou conflito leste-oeste. É uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. O avanço do socialismo se deu como consequência da expansão soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. Não esquece isso, tá? Foi exatamente, é uma cadeia. Hitler precisava de comida e petróleo, invade a União Soviética. A União Soviética reage. A reação soviética vai determinar esse avanço do socialismo. E aí você imagine, né? Um mundo capitalista ocidental se depara de uma hora para outra com um avanço absurdo do poderio soviético, e isso vai criar uma tensão inesperada. Isso vai rachar o mundo no meio, por isso bipolarização do mundo, ok? Se fala hoje de nova Guerra Fria, lá adiante também a gente, no final lá do curso, a gente vai falar um pouco disso, mas na verdade o que nós temos é uma nova realidade, uma nova divisão do mundo, a bipolarização, o confronto leste-oeste. Aí você vai dizer assim, você que é esperto, estudioso, vai dizer assim, mas Ricardo, peraí,
Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, estavam juntas, exatamente. Era uma união contra o fascismo, contra o nazismo. Mas o que vai acontecer a partir de agora é o que nós vamos chamar de inversão das alianças. Ou seja, aquela aliança entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, contra o nazismo, acaba. É uma cena até, alguns documentários mostram, uma coisa impressionante, as tropas soviéticas e as tropas americanas se encontrando em pleno território alemão, apertando as mãos, cena que você esqueça nos anos subsequentes que virão a partir daí. Então, isso caracterizou o que nós chamamos de Guerra Fria. Sinais da Guerra Fria já eram percebidos bem antes da guerra acabar. As famosas conferências do pós-guerra, que a gente fala pós-guerra, mas que algumas aconteceram, inclusive, antes mesmo da guerra acabar. A conferência, por exemplo, de Yalta, na Crimeia, às margens do Mar Negro, aconteceu ainda em plena guerra. A conferência de Teherã já aconteceu no finalzinho da guerra. A conferência de Potsdam, não. Essa sim já aconteceu, né, no final da guerra. Potsdam é uma área ao redor de Berlim, onde se reuniram lá Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, o homem da bomba de Hiroshima, aquele que substituiu Roosevelt, que era vice de Roosevelt e assumiu a presidência depois da morte do presidente americano, e Joseph Stalin, um homem forte da União Soviética. Nessas conferências se discutiu várias coisas, como seria a participação da Rússia na luta contra o Japão no Pacífico. Cogitou-se pela primeira vez a criação de um tribunal internacional que se encarregaria de julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas, o famoso Tribunal de Nuremberg. Cogitou-se, por exemplo, e a gente já vê isso, uma possível divisão da Alemanha depois da guerra. Então, várias coisas foram debatidas e discutidas nessas conferências do pós-guerra. Mas uma das que chamou muita atenção foi a divisão da Alemanha. Ficou acertado que, para conter uma possibilidade de retorno do nazismo, a Alemanha seria dividida em 4 partes. Uma francesa, olha, os vencedores da guerra, né? Uma francesa, uma americana, uma Alemanha inglesa e uma Alemanha soviética. Só que a gente sabe que França e Inglaterra estavam neste momento bastante vulneráveis e dependendo bastante dos Estados Unidos. O que é que acabou acontecendo? Formaram-se 2 Alemanhas. A República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, sob a égide dos Estados Unidos da América, e a República Democrática, imagina, democrática, República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, sob domínio da União Soviética. A grande questão, moçada, isso é um dos elementos da Guerra Fria mais interessantes, é de que os americanos não abriram mão de Berlim. E ficou decidido que também Berlim seria dividida entre Berlim capitalista, Berlim socialista, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Só tem um probleminha. Berlim ficava totalmente do lado oriental. Então, o que aconteceu? Berlim Ocidental, a Berlim capitalista, virou uma ilha no meio de um mar socialista, ligada apenas por uma estrada. É por isso que nos momentos de maior tensão, os soviéticos chegaram a fechar essa estrada e até água, material de construção, gêneros básicos eram transportados de avião. Ao mesmo tempo, o que os americanos faziam? Tentavam transformar Berlim Ocidental numa vitrine do capitalismo. É por isso que tanta gente tentava fugir de Berlim Oriental, e claro, também por causa da opressão soviética, de todo o totalitarismo imposto pelo modelo comunista que existia do lado oriental, tentavam passar, né, correr. Tem muitos filmes bacanas, tem um filme chamado A Ponte dos Espiões, com o Tom Hanks, que foi indicado ao Oscar e tudo, que conta um pouco dessa história, dessa tentativa de muita gente conseguir passar. Foi por isso que os soviéticos, no início dos anos 60, acabaram construindo fisicamente aquele que seria o maior símbolo de todos da Guerra Fria, símbolo físico da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, né? Essas conferências do pós-guerra também decidiram coisas importantes. Decidiram, por exemplo, também que seria criada uma entidade internacional para substituir a fracassada Liga das Nações. Essa nova organização se chamaria Organização das Nações Unidas. A ONU, que existe até hoje, muito questionada por muita gente. Eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que, embora
ela seja realmente controlada pelos Estados Unidos, que tem muita força. Eu acho que a existência dela é importante. Se é ruim com ela, seria pior sem ela. A ONU é dividida em vários, né, segmentos, como a Assembleia Geral, onde todos os países fazem parte, todos os países têm direito de voto. O Conselho de Segurança, o tão polêmico Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, vamos lembrar, ele é composto pelos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar? Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. E em 1972, a China, quando declarou que tinha bomba nuclear, atingiu 1 bilhão de habitantes, a China acabou sendo incorporada também. A grande questão hoje, moçada, e está aí, né, vocês estão vendo, é de que a Organização das Nações Unidas ela já não mais corresponde àquela realidade do final, né, da Segunda Guerra Mundial. É anacrônico. O Brasil é um dos países que questionou durante muito tempo a composição do Conselho de Segurança. Por quê? Porque embora o Conselho de Segurança tenha os membros permanentes e os membros temporários, esses membros permanentes, vou revisar, hein, porque isso cai. França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e China, eles têm poder de veto sobre qualquer outra decisão. Os outros membros são membros temporários. Esses membros temporários, eles são observadores. Eles não têm, por exemplo, direito de veto. Então tá aí, essa é a composição, né, do Conselho de Segurança da ONU, com todos os países que fazem parte, mas lembrando a vocês de que só os 5 poderosos, que são os 5 maiores produtores de armas do mundo, é que tem direito de veto no Conselho de Segurança. As críticas mais contundentes que o Conselho de Segurança da ONU recebe estão relacionadas não só à supremacia desses 5 membros com direito de veto, tem a ver também com o anacronismo do Conselho de Segurança, que não reflete mais o mundo atual. Essa charge, por exemplo, aí deixa claro, né, que a realidade de 1945 não é a mesma realidade do século XXI. A geopolítica do mundo mudou, muitas coisas mudaram e precisam ser, obviamente, reavaliadas. Lembrar também de que a ONU tem, além da Assembleia Geral, além do Conselho de Segurança, o Secretariado-Geral da ONU, que era um africano, Kofi Annan, depois um coreano, Ban Ki-moon, e atualmente o Antônio Guterres, que assumiu em 2017. E além disso, nós temos também o Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. É um dos órgãos que fica fora, né, da sede da ONU, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, encarregado de julgar crimes contra a humanidade. Crimes que são gravíssimos, como genocídio, por exemplo, são julgados nesse Tribunal de Haia. Esses são os órgãos que compõem a ONU. Ô, Ricardo, tem mais coisa para a gente falar sobre esse contexto? Muito mais. Mas a gente volta na próxima aula para falar mais sobre alguns sinais da Guerra Fria. Elementos que caracterizam aquele clima que marcou, né, o final da Segunda Guerra Mundial e o início desse mundo bipolarizado. Um grande abraço para você e a gente volta em breve. Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para falar de um evento que ele é revolucionário, ele é lindo e Caetano cantou. Luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Caetano cantou fotossíntese. E a fotossíntese é um evento tão revolucionário, que se não fosse a fotossíntese, nós não estaríamos aqui. Por quê? Daqui a pouco eu te conto. Se não fosse a fotossíntese, não existiria oxigênio. Por quê? Calma, daqui a pouco eu te conto. A fotossíntese, ela filtra gás carbônico da atmosfera. Por quê? Calma, daqui a pouco eu te conto. A fotossíntese surge há 1.250 milhões de anos atrás e as cianobactérias foram os primeiros organismos fotossintetizantes, tá? E hoje, Wellen, quem é que realiza a fotossíntese? As cianobactérias, porque elas ainda existem, tá? Estão no oceano, nas águas. As algas também realizam a fotossíntese e os vegetais. Lembrando que algas e vegetais são organismos eucariotos e apresentam nas suas células uma organela chamada de cloroplasto, que é a organela responsável pelo evento fotossintético. Já as cianobactérias, tá, realizam esses eventos através da especialização localizada na membrana plasmática e a outra parte no seu próprio citoplasma. Tá? E esse evento, esses detalhezinhos você não pode esquecer. E um detalhe básico, o cloroplasto,
que a organela responsável pela fotossíntese apresenta DNA próprio, ribossomo próprio, capacidade de autoduplicação, tá? Ribossomo 70S, característica de procarioto. O que eu quero te dizer? Que, de acordo com a teoria de Lima-Margulis, tá? Mitocôndrias, assim como os cloroplastos, foram organismos vivos no passado, que foram fagocitados por um eucarioto ancestral. Não esqueça disso jamais, tá? E o que é a fotossíntese, Wellington? A fotossíntese é uma reação muito simples, mas ao mesmo tempo revolucionária, tá? É a união do gás carbônico com a água. E a união do gás carbônico com a água promove, tá, a formação da glicose, C6H12O6, e a liberação do oxigênio no ambiente terrestre. E é esse oxigênio que a gente respira, foi esse oxigênio que foi responsável pela formação da camada de ozônio. E aí pare e pense. Não existia o oxigênio na forma livre na atmosfera, tá? Até então, porque a atmosfera era redutora, o oxigênio passa a existir, e esse oxigênio que até então surge, ele era tóxico, tá? Matou 2/3 de toda a vida existente na Terra naquele momento. Esse período é conhecido como holocausto do oxigênio, tá? Esse oxigênio, ele foi responsável pela formação da camada de ozônio, e a camada de ozônio, ela filtra o raio V. A partir do momento que a camada de ozônio filtrou o raio V, menos raio V entrou no ambiente terrestre, menos calor foi produzido, e isso reduziu a temperatura global. E qual é a consequência disso? Tá? A vida que até então estava concentrada na água, sai da água e ela começa a habitar os continentes. Olha como a fotossíntese é revolucionária. A fotossíntese promoveu a mudança da atmosfera de um planeta. É o único evento biológico que foi capaz de fazer isso. A fotossíntese proporcionou o aparecimento da vida no ambiente seco, porque até então ela estava concentrada na água. E aí, posteriormente, tá, esse oxigênio foi fundamental para quê? A respiração aeróbia, que é a respiração que surge a partir dos eventos fotossintéticos. Então, olha como a fotossíntese é importante, olha quanta coisa ela favorece, tá? E o Ellen, e em relação ao desmatamento, a fotossíntese é importante? A fotossíntese é extremamente importante. Então, a partir do momento em que os vegetais de grande complexidade, por exemplo, localizados na floresta amazônica, estão filtrando o gás carbônico, tá? Eles estão tirando o principal gás responsável pelo efeito estufa. Quanto maior o efeito estufa, maior a temperatura. Então, se a gente desmata, a gente tira os filtros de gás carbônico, que são os vegetais. Mais gás carbônico se acumula na atmosfera, maior, e essa aí vai intensificar o efeito estufa, porque o efeito estufa é um efeito natural e você não pode esquecer disso, tá? Então, vai acontecer nesse processo a amplificação do efeito estufa e, consequentemente, a temperatura global vai aumentar. Isso vai gerar transtornos como o derretimento das calotas polares, isso vai gerar outros transtornos como extinção dos recifes de corais e por aí vai. Mas, Ellen, e como é que a fotossíntese acontece e aonde ela acontece? Bom, ela acontece, tá, em organelas, no caso dos organismos eucariotos, chamada de cloroplasto. E o cloroplasto, ele tem uma característica única, que é, ele tem uma membrana externa e um terceiro sistema de membranas chamado de membrana tilacoide. Tá? E é nessa membrana tilacoide que a fotossíntese vai ser iniciada. Então, o que eu quero falar para vocês aqui agora é como a fotossíntese ocorre. A fotossíntese, meus amores, ela ocorre em duas etapas. A etapa clara, que é a etapa que depende diretamente da luz, e a etapa escura, que é a etapa que não depende diretamente da luz, ela depende da etapa clara para acontecer, tá? A etapa clara é conhecida como etapa fotoquímica ou hidrólise da água, e essa etapa acontece lá na membrana tilacoide, tá? A membrana tilacoide apresenta uma proteína chamada de clorofila. A clorofila, ela faz a captação da luz solar, agita os elétrons da molécula da água, promovendo a quebra da molécula da água. Quando a molécula da água é quebrada, ela libera o oxigênio na atmosfera e libera o hidrogênio e os elétrons, que são captados pelo transportador na ADP. Então, detalhe, o oxigênio proveniente da fotossíntese, ele é resultante da quebra da molécula da água, tá? Então, o oxigênio surge na primeira fase da fotossíntese, ok? E a etapa clara da fotossíntese, ela vai promover a produção de dois produtos importantes, tá? O NADPH, tá? E o ATP. Então a mitocôndria não é a única organela que produz o ATP. O cloroplasto
também produz o ATP. A diferença é que o ATP produzido pelo cloroplasto, ele não vai ser liberado no citoplasma, ele vai ficar no próprio cloroplasto, tá? Promovendo o evento de fotossíntese. E aí, ó, nessa fase clara, você tem aqui, ó, é importante você estudar dois sistemas. Fotossistema 1, fotossistema 2. Fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica. A fotofosforilação cíclica promove a formação do ATP. A fotofosforilação acíclica promove a formação do NADPH, ok? E a etapa escura, que é conhecida como etapa de fixação do carbono, tá? Que acontece no estroma do cloroplasto, tá? Aqui, ó, você tem o que, tá? O ciclo de Calvin-Benson, que é o ciclo de fixação desse gás carbônico. É aqui que os percussores da glicose serão formados. É aqui que a gente vai formar a matéria orgânica que vai dar origem à glicose futuramente. Então perceba, ó, e a fase escura para acontecer, tá? Ela depende dos produtos da fase clara. Se a fase clara não acontecer, a fase escura ela não acontece, tá? E a fase clara para acontecer depende diretamente da luz. O Ellen, qual é a etapa da fotossíntese que depende diretamente da luz? Etapa clara. A etapa química, o ciclo de Calvin-Benson, tá? Não necessariamente depende da luz para acontecer, depende da etapa clara, ok? E aqui na etapa escura, o que eu vou ter como resultado aqui? A formação de compostos orgânicos que futuramente vão dar origem à glicose. Aqui, ó, na etapa escura, quem é que vai entrar na brincadeira? O gás carbônico, ok? Na etapa clara, quem é que vai entrar na brincadeira? A água, ok? E aqui, ó, na etapa clara, ó, liberação, tá? Do oxigênio. Não esqueça disso, tá bom? E um detalhe importante você estudar, ó, as etapas do ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin-Benson, ele é formado em três etapas importantes. A fixação, que é a entrada do gás carbônico, tá? A redução, que é o momento em que eu utilizo os produtos da fase clara, e a regeneração, que é a regeneração da rubisco. É importante estudar esses eventos com detalhe, saber como são que eles ocorrem etapa a etapa, ok? Geralmente, a fotossíntese ela acontece nas folhas, tá? Dos vegetais, em um parênquima chamado de parênquima palissádico, que é o tecido responsável pelo processo fotossintético. Algumas plantas, como as plantas do deserto, plantas da caatinga, tá? Plantas do cerrado, chamadas de planta C4, realizam a fotossíntese com dois processos de fixação, tá? Um evento de fixação 1 e depois o evento de fixação 2, que é esse evento que ocorre aqui na membrana, no estroma do cloroplasto, tá? É importante você estudar a fotossíntese C4, estuda lá uma enzima muito importante que é a pepcarboxilase. O que é que ela faz, por que ela é importante, tá? Quando for estudar as plantas da caatinga, é importante estudar a fotossíntese dia e noite. Porque o que é a fotossíntese dia e noite, como é que ela acontece? Ok, meus amores? Estuda esses eventos, façam questões, cai muito em vestibular. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Um beijo, fiquem com Jesus. Tchau, tchau. Enenzeira, Enenzeira, aqui tô eu de novo com você para conversar sobre você. Claro, sempre sobre você. E hoje o meu tema é pensamento. Olha, eu tô imaginando que você já sabe quem você é, você já fez um mapa a respeito de quem você é, de quais são os seus sonhos, e agora eu preciso que você se concentre nos seus pensamentos. Eu preciso que você faça o exercício consciente de pensar no sucesso que você quer ter, como se ele já fosse uma realidade. Sabe que uma característica importante do seu cerebrinho é que ele não diferencia muito bem realidade de imaginação, de pensamento. Ai, que boa ideia! Então aí no nível dos teus pensamentos, aquilo que você desejou, por exemplo, ter uma nota gordinha no Enem, já é um fato, já se realizou. Você pode até comemorar, gente. Então vamos lá?
Vamos pensar conscientemente, vamos pensar corretamente. Vamos fazer o exercício de ter pensamentos positivos. Sabe aqueles pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu não sirvo, eu não vou aprender, não vai dar certo. Muda tudo isso. Começa, pega uma lista. Lembra que eu te pedi um caderninho de bordo? Pega lá o teu caderno de bordo e escreve no teu caderno frases, pensamentos inspiradores para você. Pense em tudo aquilo que você quer para a sua vida. Pense em quem você é. Quando surgir um pensamento negativo, risca, amassa, joga fora, queima, tira da tua frente, porque aqui só cabe pensar em coisas positivas. Renenzeiro, Renenzeira, tamo junto. O teu pensamento é o teu melhor companheiro. Ele precisa ser exercitado. Sabe aqueles exercícios de matemática que você faz 1, 2, 3, 10 vezes para poder memorizar? Sabe aquela paciência que você tem para fazer exercício de física, por exemplo? Agora eu tô pedindo para você ter uma paciência para formatar o teu pensamento. Formata esse teu pensamento de maneira que ele seja benéfico para você, para o resultado que você espera ter. Dica de hoje, portanto, eu vou construir melhores pensamentos. Pensamentos que realmente me ajudem. Pensamentos que façam com que eu rompa essa bolha da insegurança e do medo. Já ouviu uma música do Lenine chamada Medo? Procura aí na internet, Medo Lenine. Você vai entender do que eu tô falando. Medo é uma casa onde ninguém vai. Puxa vida, eu preciso ter pensamentos positivos, eu preciso ter pensamentos que me alimentem para eu deixar de ter medo. Vamos combinar? Conto com você, qualquer coisa que você precisar, tô por aqui, vamos conversando, vamos juntos, a nossa jornada tá maravilhosa. Renenzeira, vem comigo. Vamos lá, professor Orlando Neto de Geografia aqui contribuindo nesse belo projeto da TV Enem, arquitetado pelo Escritório do Pensamento. Hoje vamos falar do relevo brasileiro. Você está vendo aqui, né? Geomorfologia do Brasil. Lembra? Geomorfologia é a ciência que estuda o relevo. Então vamos falar hoje do relevo brasileiro. Agora, para falar do relevo brasileiro, talvez você tenha visto vários conceitos aí do que é planalto, do que é planície, do que é depressão, do que é montanha. Há vários conceitos, há vários teóricos. Mas aqui agora vem a grande dica para você, que eu vou falar baixinho. Galera, a prova do Enem, ela se baseia muito mais em um geógrafo brasileiro, um cara retado, chamado Jurandir Sanches Ros. O conceito de relevo no Brasil é com base nesse cientista aí, super professor. A prova do Enem adora tirar questões desse livro aqui com base nesse autor. E aí, ó, o que foi que eu fiz? Li esse livro, estudei muito sobre ele e tô te deixando aqui agora na cara do gol, minha galera. E sabe o que é que Jurandir Ros vai dizer pra gente? Que o território brasileiro tem 28 unidades de relevo. Isso mesmo, 28 composições do relevo brasileiro. E ele vai dizer de forma bem clara. Presta atenção. Nós vamos ter no Brasil 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. 28 unidades. E deixando bem claro aqui na sua obra, ele vai dizer pra gente que a estrutura do relevo brasileiro, ela é bastante antiga, minha galera. Bastante antiga. Fique muito atento nessa abordagem aí. Show de bola? Ficou claro? Você viu na nossa aula anterior lá de relevo que eu te falei, né? Eu te deixei bem claro, te expliquei o que era planície, te expliquei o que era planalto, te expliquei o que era montanha. Mas nosso foco aqui hoje é a geomorfologia do Brasil. Mas eu vou te ajudar a te relembrar. Venha pra cá, se ligue bem, presta atenção. Ó, planícies são áreas mais baixas, né? Levemente onduladas, que predomina o processo de sedimentação. Isso, sedimentação. Estão lembrados? Já os planaltos são áreas mais altas, né? Bem velhas em relação ao processo do tempo na geologia.
planaltos são altas e sobre o planalto você vai ter a predominância do processo de erosão. Show? E por último aqui, ó, as depressões. O que são depressões? São áreas rebaixadas, a área bem baixinha lá, né? Áreas rebaixadas em relação ao relevo ao seu entorno, que predomina o processo de erosão. Estão lembrados disso daí, né? Show de bola. Então deixe bem clara essa abordagem. Agora eu quero te mostrar muitas informações importantes, bacana. Venha pra cá, se ligue bem, venha pra tela. Pronto, minha galera. Deixa eu te falar uma coisinha muito importante para o seu exame nacional do ensino médio. Galera, a prova do Enem ela adora mapas. A prova do Enem, gente, ela pede que você faça leitura de textos não verbais. A prova do Enem vai trazer aspectos de localizações para vocês, porque isso são princípios que envolvem a geografia. E falar da geomorfologia brasileira, eu preciso que você fique muito atento, muito ligado e relembre os agentes que predominam, né, em cada uma dessas formas de relevo que vocês estão vendo aí mais abaixo. Planaltos, predomina erosão. Planícies, sedimentação. Montanhas, reflexo do tectonismo. E depressões, áreas rebaixadas em relação ao relevo ao seu entorno. Show de bola? Show de bola? Aí você está lembrado que eu falei para vocês que vocês podem visualizar vários conceitos das formas de relevo, mas hoje o que é utilizado na prova do Enem é desse último aí. O de Haroldo de Azevedo, se você encontrar algum livro, é importante, mas a prova do Enem não trabalha muito mais com ele a abordagem de relevo. Agora, a figura do Aziz Absaber aparece muito em questões de vegetação, de clima, domínios morfoclimáticos. Agora, relevo é o Jurandir Ros, esse último aí que vocês estão vendo abaixo em nossa imagem. E o Jurandir Ros, gente, ele vai fazer este mapa que vocês estão vendo agora aí. Lembra que eu te falei que o relevo brasileiro é dividido em 28 unidades? 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies? Olhando para este mapa aí, fazendo a leitura desse texto não verbal, observe que as áreas, essa cor verdinha aí, tá vendo? São áreas de planaltos. Planaltos? Não. Verdinho é o quê? Áreas de depressões. Isto mesmo, tá vendo aí? Aqui, ó, a 19 aqui, ó, a depressão qual? A sertaneja do São Francisco. Vocês estão vendo aí, né? Olha aqui, ó, olha aqui a depressão de número 15, a depressão do Araguaia. Então você percebe aqui, ó, que o Brasil tem bastante depressões. Agora, se você olha para essa cor mais avermelhada, mais alaranjada, aí sim você vai encontrar os planaltos brasileiros, beleza? Olha aqui, ó, o 11, o Planalto da Borborema, aqui o número 11, aqui, ó, Planalto da Borborema, aqui, ó, muito conhecido, muito dito, muito dialogado. Aqui, ó, o Planalto Residual, Norte Amazônico, perfeito? E se você analisar essa área de amarelo, galera, bem menos em comparação aos outros, relaciona-se às planícies, tá vendo? Olha aqui, ó, 23, a planície do Rio Amazonas. Olha 28 aqui, ó, as planícies e tabuleiros litorâneos. Então, gente, este mapa aí é ele que a prova do Enem costuma dialogar conosco, com base no professor Jurandir Ros. Ele que fez essa configuração no Brasil em dividir essa estrutura nesse mapa que vocês estão vendo agora aí. Show de bola? Beleza? Tranquilidade? Massa, 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 massa. Agora eu quero te mostrar bem rapidinho aqui, ó, alguns cortes no relevo brasileiro. Esses números que vocês estão vendo aqui, 1, 2 e 3, referem-se ao perfil topográfico de algumas áreas do Brasil. Aqui o número 1, gente, é o perfil topográfico da região norte, que começa aqui em cima, ó, vai descendo e vai parando aqui, ó, nos planaltos residual sul-amazônico. Show de bola? Agora esse número 2 aqui, ó, é como se fosse um corte, né,
dessa região aqui, nordeste, dessa área aqui, ó, que sai dos tabuleiros litorâneos e vai parar lá depois do Rio Parnaíba, beleza? E a número 3 remete a um corte de demonstração do perfil topográfico do centro-oeste e sudeste, que sai daqui, né, dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e vai parar lá na planície do Pantanal Mato Grossense. Gente, esses são perfis topográficos que vários outros vestibulares gostam de dialogar, várias outras bancas. Se você vê isso na prova do Enem, isso são perfis topográficos, beleza? São representações do relevo. Show de bola? São esses que sua prova pode cobrar de você aí. Fique muito atento, muito ligado, tudo certinho. Agora, eu quero te mostrar outras formas de relevo. Quando você vê alguma dessas alternativas na sua prova, e são formas que menos caem no nosso Exame Nacional do Ensino Médio, eu quero que você fique bem atento aí. Galera, montanhas, estão lembrados? Áreas altas, normalmente novas, reflexo do tectonismo. Professor Inselberg, o que é isso? Muito comum no sertão nordestino. São relevos testemunhos, gente, bem velhos, que ficam isoladinhos aí em áreas, normalmente, né, que nós encontramos aqui no sertão nordestino. Então, você está viajando aí, né, pelo interior afora, você vê aquele relevo sozinho lá, isso é chamado de Inselbergs. Agora, toda vez que você vê essas áreas com declividade bem abrupta, isso é chamado de escarpas, áreas escarpadas. E quando essas áreas escarpadas são formadas por rochas sedimentares e que normalmente estão no interior do continente, vamos chamar de chapadas. Isso aqui atrás, aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é uma escarpa, mas aqui é composto por rochas sedimentares. Isso aqui são escarpas. Ou são áreas escarpadas, né, que no interior vamos chamar de chapadas. Agora, quando essas áreas escarpadas elas estão próximas do mar, influenciada pela erosão marinha, vamos chamar isso de falésias, como vocês estão vendo aí agora na imagem, beleza? Isso são falésias, já no litoral, impactada pela erosão marinha. E por último, a cuesta, né? Que tem uma área de declividade abrupta e outra bem mais suave aí. Beleza, gente? Show de bola? Muito tranquilo, você não tem que decorar nada, você tem que aprender. Isso é geografia, gente. É com método de aprendizagem que você vai desenvolvendo grandes métodos, grandes mecanismos para objetivos da sua própria vida. Valeu? Então, conte conosco aqui na TV Enem. Estamos para somar e democratizar o conhecimento. Beleza, galera? Nenhum esforço será em vão. Pode acreditar. Todo o trabalho de estudo, de educação, de iluminação da sua mente vai redundar inevitavelmente em grandes vitórias. Você está às portas da universidade. E da universidade para a graduação vai passar rápido. Você vai ver da graduação para o mercado de trabalho e para a sua continuidade da sua carreira acadêmica, mestrado, doutorado, tudo vai chegar em seu tempo. Para isso, agora a gente tem que fazer um ótimo Enem. Então siga a gente nas redes sociais, nos canais de vídeo, o canal Escritório do Pensamento, nas TVs a cabo, nas TVs abertas e, claro, na nossa plataforma tvenem.com.br. Muita luz no seu caminho. Vamos em frente.